Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Rokebot. Meu nome é Augusto e hoje vamos ver a estrutura interna do Rokebot Studio. Certo. Para poder inicializar um robô, vamos clicar em Novo Robô ou New Robô. Vamos colocar um nome de exemplo, que é neste caso. Vamos colocar, por exemplo, estrutura, só para servir de exemplo, obviamente, para demonstrar e mostrar para vocês como é a estrutura interna do Rokebot Studio. Certo, uma vez que o Rokebot Studio for iniciado, vamos ver esta tela onde podemos dividir ela. Podemos dividir em 3 seções. Por exemplo, a seção da esquerda, a seção da direita e a seção do meio. Vamos começar pela esquerda, onde veremos o nome do robô, que, lembre-se, não permite espaços nem caracteres especiais. Por exemplo, se eu quisesse colocar um nome como este, ele não me deixa modificá-lo e me envia, ele me mostra uma mensagem de erro. O mesmo se eu adicionar caracteres especiais ou acentos também, ou não, em alguns casos. Bom, isso é um lembrete para que você possa entender um pouco como é a estrutura do Rokebot. Vamos começar pela seção à esquerda, onde veremos, além do nome, todos os comandos e módulos que podemos usar. Bem, os comandos nativos do Rokebot são compostos de comandos web, comandos de sistema, comandos de script, por exemplo, comandos lógicos, comandos de e-mail, entre outros. Também temos interação com aplicativos como, por exemplo, o Excel, ou então já podemos trabalhar com os módulos. Os módulos são ferramentas complementares ao Rokebot, ou seja, quando iniciarmos, baixarmos o Rokebot pela primeira vez e começarmos um robô, vamos ver que já teremos alguns módulos pré-instalados, que podemos ir instalando gratuitamente conforme formos precisando, para poder trabalhar com nossos robôs. Vamos ver que temos um monte aqui, mas se eu quiser não encontrar o módulo que quero trabalhar, vou para a seção à direita em Install Mods e clico, e vai aparecer uma janela onde poderemos visualizar tanto os módulos que temos instalados, quanto os que precisam de atualização, por exemplo o SQL Server, que posso atualizar daqui mesmo. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele atualiza automaticamente o módulo e mais abaixo veremos as informações sobre os módulos que instalamos. E se eu continuar rolando para baixo, poderemos ver o que podemos instalar. Podemos instalar todos eles. Bom, mas, obviamente, se eu quisesse procurar por exemplo, do Drive que eu vi por aí, nós digitaríamos Drive e ele automaticamente me mostraria os módulos, e se eu quisesse instalar clicando em instalar, ele o instalaria automaticamente para mim. Esperamos alguns segundos. Tudo isso vai depender da internet e da velocidade que você tem, mas veja bem, eu não tenho a melhor internet, mas o download é muito rápido. Aqui já o instalamos e agora podemos utilizar todos os comandos daquele módulo. Então continuamos pela seção do meio, onde poderemos, por exemplo, ver o botão Iniciar, que nos direcionará para a janela em que estávamos anteriormente. O botão Novo, que serve para criar um robô a partir deste. Depois, o botão de salvar, que salva automaticamente, se vocês perceberem, o histórico mudou de 1 para 2. Isso significa que avançamos para uma nova versão do robô. O botão Executar serve para rodar todo o robô e o botão Parar para interromper o robô enquanto ele está sendo executado. Certo, na aba de Eventos, é justamente onde vamos desenvolver toda a sequência de comandos do nosso robô. Depois, na seção de Variáveis, vamos ver a área onde podemos importar ou exportar variáveis, ou ainda criar novas. Por exemplo, eu quero criar uma. Vamos dar um nome para ela. Lembre-se de que o nome não pode conter espaços, assim como o nome do robô, nem caracteres especiais. Se eu quiser, por exemplo, chamá-la de teste _de_ informação. Basicamente, cada palavra deve ser separada por um sublinhado. Isso sim é permitido. Permitido, perdão. E depois vamos ver que a variável já foi criada com a informação. Agora, se vocês repararem, aqui diz tipo geral, mas se eu mudar para tipo senha, o que vai acontecer é que essa informação não poderá ser visualizada.
Bem, se eu quiser criptografá-lo, basicamente essa informação será criptografada e outro usuário não poderá mais visualizá-la. Agora, há uma entrada que ainda não explicamos, que basicamente envolve categorias para poder, de alguma forma, ser capaz de. As informações ou variáveis, neste caso, podem ser dadas de alguma forma, precisamente, desculpem a redundância, categoria ou organização. Ou seja, são chamadas de caixas de informações. Por exemplo, se eu tiver a variável do Excel, certo? Não é o Excel. Vamos dar um nome. Vamos dar a ela um nome de variável e um sobrenome de variável. Não. E então, na outra, vamos colocar who, outra variável, e vamos colocar número. Então, se eu tenho todas essas informações, vamos ver que é bastante informação. Dá para ver, ou seja, as variáveis vão poder ser visualizadas, isso não é problema. Mas reparem como muda a estrutura da informação quando eu atribuo categorias. Por exemplo, em nome eu vou dar a categoria, por exemplo, de pessoa, certo? Então, a partir de agora, eu já vejo que em pessoa está a variável nome, justamente, e que também poderia colocar sobrenome Rally. Posso fazer dessa maneira, clico aqui e já me dá essa categoria, ou então arrasto, que com o drag and drop eu posso levar. Agora, para a rua, eu vou dar a categoria de endereço, por exemplo, né? Então já, né? Rua reaparece na caixa de endereço e vou fazer o mesmo com número. Reparem que agora a informação é a mesma, mas está estruturada e salva de uma forma diferente, que vamos dizer que parece um pouco mais organizada. Obviamente, quando há poucas variáveis, talvez não seja necessário fazer isso, mas à medida que formos criando um robô cada vez maior e utilizarmos, muitas variáveis, vocês vão ver que isso é muito útil na hora de trabalhar com muita informação. Certo? Na outra aba do robô vamos ver justamente o nome do robô, a descrição, se colocamos alguma, a versão dele, onde vão ficar salvos os logs nesse caso, e onde o robô está salvo atualmente, que nesse caso está no banco de dados interno do próprio sistema. E depois aqui a aba, a seção para exportar o banco de dados, quando quisermos, realizar isso ou baixar para o nosso computador. Lembrem-se de que, se tivermos um robô completo, um robô produtivo, sempre devemos exportar o banco de dados. Sempre tem que ser pelo banco de dados, não por John, que é a outra opção. Por quê? Se exportarmos o John, vamos supor que este robô tem muitos sub-robôs ou muitos robôs filhos. Ele só vai baixar o robô, a estrutura do robô em que estivermos posicionados. Neste caso, será este robô. Mas se eu tivesse muitos robôs filhos, ao exportar o banco de dados, eu exporto toda a estrutura do robô, o robô completo, digamos assim. Então, essa é a maneira correta de exportar um robô. Bem, depois temos a seção de histórico, que basicamente, à medida que formos salvando, o histórico vai aumentando e vai mostrar o versionamento de cada robô. Depois, em robôs no projeto, vamos ver todos os robôs que estão associados ao banco de dados que, colocamos, que neste caso é robô.db. E bem, foi a aula de hoje sobre a estrutura interna do robô para que possamos já começar a construção de um robô. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!